E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje a gente vai aprender a montar um quadro de distribuição pelo AutoCAD através de um diagrama unifilar. O primeiro passo para fazer um diagrama unifilar é contar a quantidade de elementos que tem esse diagrama. Elementos, quando eu falo, é DR, disjuntor, DPS. Então o que a gente pode observar aqui? Aqui a gente tem um DR geral. O que é um DR geral? Um DR que vai proteger esses circuitos aqui, né? Então esse DR ele tem 3 elementos do DR mais 4 elementos do DR mais 3 elementos do disjuntor mais 3 elementos desses disjuntores aqui, e aí a gente vai contar mais 3 elementos desse mais 3 desse aqui, certo? Por que 3 elementos? Porque é trifásico, né? E aqui é monofásico. Então, o que você vai fazer? Conta todos os elementos aqui. Então, nós temos mais 3 do disjuntor de entrada, mais 4 elementos do DPS, mais 3 elementos do disjuntor de backup, que a gente chama. Se você não sabe como é que instala um DPS ou tem dificuldade de como funciona um DPS, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que fala lá no nosso blog, que explica tudo que você tem que saber sobre DPS, na hora de instalar seu DPS, etc. Então, vamos lá. Disjuntor geral. Disjuntor geral trifásico, 40 A. Curva C, capacidade de interrupção dele de 3Ka. Então tá aqui, nosso disjuntor instalado. Aqui são os cabos que chegam no disjuntor para alimentar ele. Então aqui, nosso disjuntor 40 A, curva C. Esse bloco de distribuição, por que a gente usa ele? O bloco de distribuição é usado para evitar de fazer emendas como essa aqui. Porque aí eu teria que fazer emenda para cá e fazer emenda mais aqui embaixo também. Então ele serve para a gente não fazer emenda. Então, alguns elementos do nosso quadro. Disjuntores, esse bloco de distribuição, DPS e os barramentos de proteção e barramento de neutro, mais o barramento do DR. Aqui no nosso diagrama, passa pelo disjuntor de entrada, chega no barramento de fase, passa pelo disjuntor de entrada, meu cabeamento inicial, geral, passa pelo meu barramento. Desse barramento eu vou distribuir para essa fileira aqui. Onde está essa fileira? Essa fileira é essa aqui, ok? Eu estou usando o barramento trifásico tipo pino. Você pode comprar ele de 1 metro e cortar, certo? Então a gente tem aqui esse barramento, que é esse barramento. Então você pode ver circuito 1, 2, 3, QDFL2, que é o que vai alimentar outro quadro, e o disjuntor para DR, que é esse disjuntor aqui. Então aqui a gente pega e instala. Mas como é que a gente faz? A partir do momento que o meu disjuntor principal entrou no barramento, eu posso derivar outros cabos. Então aqui eu derivei esse cabeamento para cá. Aqui eu estou usando o conector para barramento. A gente deriva para cá, alimentou o barramento. Então sai do meu bloco de distribuição e alimenta o barramento. Alimentou o barramento, a gente tem esses disjuntores, que são esses disjuntores aqui. Por que eu escolhi 9 módulos? Porque ele vai preencher todo o meu barramento. 3 módulos dos disjuntores monofásicos, um para iluminação, um para chuveiro que tem DR, né, que é um DR exclusivo para chuveiro, e um para tomada. Então tem aqui 2, 3, mais o QDFL2, mais o disjuntor para DR. Disjuntor para DR alimenta o DR. Disjuntor para DR alimenta o DR. Por que esse disjuntor para DR? Para você garantir essa proteção aqui, porque o DR não tem função termomagnética. Para você garantir a proteção desse circuito, caso você queira fazer uma manutenção também, você secciona aqui e passa a fazer a manutenção necessária só para o DR. Esse DR a gente chama de DR geral, como eu falei, então ele vai alimentar esses circuitos aqui.
Então vai proteger contra choques elétricos, basicamente, né? Um DR de 30 mA. Então, passa pelo disjuntor DR, entra no DR principal. O meu neutro sai do meu barramento de neutro geral e entra no DR. Entrou no DR, sai e vai para outro barramento de neutro. Por que eu estou fazendo isso? Para separar o neutro geral do neutro do DR, dos circuitos do DR. Porque o DR, o que ele faz? Passa a corrente aqui, volta tudo pelo neutro. E ele vai fazendo essa leitura. Enquanto a corrente que está passando for igual à corrente que está saindo, o meu DR não vai disparar. Está funcionando, ou seja, não houve fuga de corrente. Se houver fuga de corrente em um desses circuitos que ele está protegendo, o meu DR vai disparar. Então, entra corrente, volta pelo neutro. Entra corrente, passa pelos circuitos, volta pelo neutro. Teve fuga de corrente aqui, ele dispara. Aqui, a norma, na tabela 59, ela fala dos disjuntores reservas que devem existir, né? E espaço reserva. Aqui, como você pode ver, nós escolhemos um quadro com muito espaço. Poderia ser um quadro menor? Poderia. Mas a gente tem que lembrar também que a norma ela fala sobre temperatura de quadro. Então a gente não pode deixar muito junto demais, ou então muito agrupado o nosso quadro, ou sem espaço, porque a nossa temperatura aumenta e a capacidade de condução de corrente dos cabos pode diminuir com isso também. Outra coisa que deve ser observada é que esse borne de neutro aqui, os neutros que saem daqui são os neutros desse circuito. Então nós temos 3 circuitos reservas aqui nesse barramento trifásico tipo pino, que é esse barramento. Eu deveria até ter colocado os reservas aqui, ok? Foi um erro. Agora, o meu DR do chuveiro, ele não faz parte do DR geral, tem que ter um DR exclusivo para ele. Até por conta da carga, né, e por ser um equipamento especial. Nós temos aqui na fase B, cinza, sai o disjuntor dele, ele é alimentado nesse barramento, sai e vai para o DR. Vamos para o DPS. DPS ele deve ser alimentado antes de chegar no disjuntor geral. E a gente tem essa proteção de backup também, para poder fazer manutenção aqui em uma das fases e não precisar desligar o quadro inteiro. A função basicamente é essa. Aqui eu usei um conector parafuso fendido. Esse conector é mais seguro para fazer emenda, é muito usado em caixas de derivação, em padrão de medição. Então antes de chegar, eu não coloquei no bloco de distribuição porque ele é depois que passa pelo disjuntor geral. Aí a gente já não consegue instalar o DR. Derivei aqui, passei pelos disjuntores de 20, pode ser de 20 e de 16 A. E pelos disjuntores, cada fase entra num DPS. O meu neutro geral vem e passa pelo DPS também. Então todas as fases e o neutro tem que passar pelo DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Caso ocorra algum surto na rede, esse surto não vai chegar no disjuntor principal, que afeta os outros disjuntores e demais sistemas, vai ser derivado e vai direto para a terra. Neutro passa aqui, a gente não costuma fazer jump, a gente não confia muito em jump, então nos nossos projetos a gente já indica que é mais seguro colocar um barramento monofásico. É o mesmo barramento aqui, a diferença é que ele é monofásico, de 4 módulos, mais o nosso conector para barramento, que é alimentado aqui, e aqui ele sai e vai levar o meu surto para o terra. Então passa por aqui, entra pelo disjuntor, passa pelo DPS, leva o meu surto para a terra. Bornes, os bornes de neutro e os bornes de proteção sempre entram o cabo geral aqui. Então, por exemplo, os cabos de fase passam pelo disjuntor principal, o cabo de neutro passa pelo neutro aqui e distribui para os outros circuitos, e o cabo de proteção também passa por aqui e distribui para os outros circuitos. Basicamente é isso. Como é que eu vou saber qual quadro eu vou usar? O quadro que eu estou usando aqui é esse quadro da Legrand XL ao cubo 125, um quadro plástico. Eu usei esse de 3 trilhos para 18 módulos, ok?
Então eu usei esse quadro aqui. Poderia ter usado um menor por conta do espaço. Com certeza poderia. Para a questão de barramento, eu utilizei, só a título de informação, esse catálogo de barramentos aqui. 5ST2-501, que é esse barramento, esse bloco de distribuição da 9 ligações por barra. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.